Olá pessoal, estamos mais uma vez no Fractal Revisa. Meu nome é Fabiana Moreno e hoje nós vamos estudar sobre gravitação. Dentro de gravitação, nós vamos começar a estudar um pouquinho, falar um pouco sobre os modelos cosmológicos. O primeiro modelo que nós temos é o sistema do geocentrismo, né? Sistema geocêntrico. O que significa? Geo, terra, centrismo, centro. Então seria a Terra no centro do universo. Esse modelo foi proposto por Ptolomeu. Ele foi, dentro dos cientistas que estudaram na época, Ptolomeu foi o que mais destacou. Então seria geocentrismo, a Terra no centro do universo. 1400 anos depois, aproximadamente, nós tivemos aí o sistema do heliocentrismo. O que é hélio? Sol. Centrismo, centro. Então o Sol, o centro do nosso universo. Esse modelo ele foi proposto inicialmente por Nicolau Copérnico, aonde ele fez o estudo do modelo matemático disso aí. Alguns anos depois da morte de Copérnico, Galileu ele também continuou a mesma ideia, fazendo a observação do céu, né? Mesmo sendo contra as ideias da época, né? As leis propostas na época pela própria igreja, ele continuou defendendo o heliocentrismo como o Sol, o centro do nosso universo. Bom, quando a gente fala o Sol do centro do nosso universo, nós temos aí um modelo aonde seria o nosso modelo do sistema solar. O sistema solar, então, ele ficou composto o seguinte: o Sol, né? Viria os planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. Então nós temos Mercúrio, seria o planeta mais próximo ao Sol. Então, se ele é mais próximo, quer dizer que ele tem uma velocidade, né, orbital aqui maior. Ele vai percorrer uma distância menor. E Urano seria o planeta mais distante do Sol. Então, ficando justamente nessa ideia. Quando a gente fala aqui sobre geocentrismo e heliocentrismo, no heliocentrismo ele obedece isso aqui, né? Ele obedece aqui. Então, está formando órbitas aqui chamadas de órbitas elípticas. No sistema do geocentrismo proposto por Galileu, nós tivemos os epiciclos. O que seriam os epiciclos? Como a Terra seria o centro, o Sol e os outros planetas em torno dele, além dele descrever essa volta em torno da Terra, eles faziam uma rotação também em torno do seu próprio eixo. Com isso, criaram vários pequenos ciclos, né? E esses ciclos davam a aproximação e o afastamento do planeta, ficando uma órbita em cima da outra. Por daí veio a ideia do chamado epiciclo, certo, pessoal? Nós vamos estudar também, falar agora um pouquinho sobre a lei da gravitação de Newton. A lei da gravitação de Newton, ela diz: toda massa atrai outra massa, na mesma proporção do produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas massas. Eu posso resumir isso aí dizendo o seguinte, que a força ela é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional à distância ao quadrado. Se aumentar a força de atração, é por quê? Porque diminuiu a distância. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu tenho dois planetas, um que eu chamei de Hemão, dois corpos, né? Um que eu chamei de Hemão, um outro corpo que eu chamei de Heminho. Essa força que existe entre os planetas é chamada de força de atração. Eu não tenho aqui repulsão, eu tenho atração entre os planetas. Então essa força de atração, ela dada o quê? Gzão, que seria a constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. O Hemão, que seria a massa do corpo maior. Heminho seria a massa do corpo menor. E D seria a distância que separa os dois. O que a gente falou? Quanto maior for a distância, menor vai ser essa força, porque são grandezas, aqui eu tenho, né, no quadro, grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a força, a distância ao quadrado vai diminuir. Então, aumentando a distância, diminui a força. Aproximando os corpos, ou seja, diminuindo a distância, maior vai ser essa força aqui,
que a gente chama de força de atração. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o gráfico da gravitação de Newton. Esse gráfico é o gráfico força vezes distância. Eu posso observar que quando eu tenho aqui a força F1, ele está ligado à distância D1. A força F2 está ligada à distância D2. A força F3 ele está ligada à distância D3. Quando eu liguei esses pontos, ele me deu aqui um hipérbole, né? Ele me deu aqui um hipérbole. Mas o que eu posso observar nesse gráfico? Que a força F1 vezes a distância ao quadrado vai ser sempre igual à força F2 vezes a distância ao quadrado, a força F3 vezes a distância ao quadrado e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de força e distância que a gente tiver no gráfico. Certo, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, ela diz o seguinte: os planetas descrevem órbitas elípticas e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Essa lei é conhecida como a lei das órbitas. O planeta descreve órbitas elípticas. Então aqui, ó, descrevem órbitas elípticas. Então o movimento que ele vai fazer aqui, esse movimento que ele vai descrever, ele vai formar uma órbita elíptica. Essa figura aqui, ó, é uma órbita elíptica. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então, aqui seria um dos focos da elipse, né? O local onde está o Sol aqui, certo? Então, nós podemos dizer o seguinte. Nessa elipse, nós temos dois pontos. Um é chamado de afélio e o outro é chamado de periélio. O afélio, ele está o ponto mais distante do Sol. E o periélio é o ponto que está mais próximo ao Sol aqui. O que a gente pode analisar? Eu posso chamar aqui, ó, Dzinho, a distância do Sol ao periélio. Dzão, a distância do Sol ao afélio. Quem vai ter maior velocidade, professora? Quem vai ter maior velocidade? Quem está mais próximo ao afélio ou quem está mais próximo ao periélio? Bom, quem vai estar com a maior velocidade vai ser quem aqui está mais próximo ao periélio. Então, quanto mais próximo ele tiver ao periélio, maior vai ser a velocidade. Quanto mais afastado, ou seja, mais próximo ao afélio, menor vai ser a velocidade. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o raio médio orbital. O raio médio orbital, como que eu calculo o raio médio orbital? Vai ser o Dzinho mais o Dzão dividido por 2. O Dzinho seria a distância aqui do Sol ao periélio, o Dzão seria a distância do Sol ao afélio. Certo? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre a segunda lei de Kepler, que seria a lei das áreas. Os planetas varrem áreas por intervalos de tempos iguais, como a gente pode ver aqui na figura, né? Ele está descrevendo aqui, ó, o planeta está descrevendo aqui a área 1, gastou intervalo de tempo Δ1. Ele está descrevendo essa área 2 aqui, que seria o intervalo de tempo Δ2. Como que eu calculo a lei das áreas? A lei das áreas a gente calcula o seguinte: se eu pegar a área 1 pelo ΔT1, vai ser igual a área 2 pelo ΔT2. Então, em qualquer ponto da elipse, ele vai descrever a área pelo mesmo intervalo de tempo, certo? Quem que seria a área? Seria o raio vezes x1, dividido pelo tempo. A área 2 seria R2 dividido por x2. Quem que seria x2? Seria a distância. Mas calma aí, lá no início da cinemática, lá nós não pegamos que distância pelo tempo não era velocidade? Então, como que eu posso ainda escrever essa fórmula? R1 vezes V1, que é igual a R2 vezes V2, porque distância pelo tempo eu tenho velocidade. A terceira lei é conhecida como a lei dos períodos. A razão do quadrado do período pelo cubo do raio médio, razão, o que seria razão? Divisão do quadrado do período. Então, nós temos aqui o período, seria o T maiúsculo aqui, não é? O período ao quadrado. A razão do quadrado do período pelo cubo do raio médio, ou seja, dividido pelo cubo do raio. Pelo cubo do raio médio. Ele vai ser sempre constante. Então, o que eu tenho? Em qualquer ponto aqui, eu posso dizer que o período ao quadrado, o período 1 ao quadrado dividido pelo raio 1 elevado ao cubo é igual ao período 2 ao quadrado dividido pelo raio ao quadrado ao cubo, como mostra a figura. Então, aqui, quando o planeta está descrevendo aqui essa órbita aqui, ele tem aqui o raio 2, né, elevado ao cubo, pelo tempo, período é o tempo que ele gasta para fazer essa volta completa.
Então, como ele tem uma órbita maior, ele vai gastar um tempo maior do que o raio 1, certo? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer alguns exercícios sobre esse conteúdo. Questão 3. A figura a seguir representa a órbita descrita por um planeta em torno do Sol. O sentido de percurso está indicado pela seta. Os pontos A e C são colineares com o Sol, o mesmo ocorrendo com os pontos B e D. O ponto A indica o local de maior aproximação do planeta em relação ao Sol, e o ponto C, o local de maior afastamento. Em que ponto da órbita o planeta tem velocidade de translação com intensidade máxima? E em que ponto sua velocidade de translação tem intensidade mínima? Bom, pessoal, de acordo com a leitura do exercício, ele quer simplesmente analisar, de acordo com essa figura, aonde ele tem um ponto máximo e aonde tem um ponto mínimo. Como a gente viu na explicação, aonde que tem um ponto máximo? Quando ele está mais perto do periélio. Então, aí quem está mais perto seria o ponto A. Quem vai ter a velocidade mínima aí? Vai ser quem está mais próximo ao afélio. Quem a gente pode observar aí é o ponto C, que está mais próximo ao afélio. Vamos fazer agora mais uma questão. Questão 5. Dois corpos de massas iguais, a 30 toneladas e 12 toneladas, estão localizados a uma distância de 20 centímetros do outro. Sabendo que a constante gravitacional é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado, calcule a intensidade da força gravitacional entre eles. Bom, então de acordo com a leitura, nós temos dois corpos. Um corpo que tem a massa de 30 toneladas e outro que tem a massa de 12 toneladas. Como é que ele quer calcular a força gravitacional? Eu chamei a massa maior de Emão e a massa menor de Eminho. 30 toneladas é 30 vezes 10 elevado à terceira, né? Tonelada é 1000, 1000 é 10 à terceira quilogramas. 12 toneladas dá 12 vezes 10 à terceira quilogramas. A distância que ele falou que separa os dois corpos é de 20 centímetros. Transformando aqui vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 1 metros. E nos deu a constante, que é 6,7 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Bom, pessoal, então nós vamos calcular aqui. Ele pede a força, né? Então vamos calcular a força. A força, a gente pode aplicar. Força é igual a constante gravitacional, Emão, que é a massa maior, Eminho, massa menor, dividido pela distância ao quadrado. A força vai ser o G, a constante. Ele deu que é 6,7 vezes 10 a menos 11. A massa maior, 30 vezes 10 à terceira. Massa menor, 12 vezes 10 à terceira. Dividido pela distância, que é 2 vezes 10 a menos 11, tudo isso elevado ao quadrado. Quando eu multiplico 6,7 vezes 30 vezes 12, eu vou achar 2,412. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, quando eu pego aqui 3 mais 3, 6, menos 11, mais 6, vai dar o quê? Menos 5. Aqui no denominador nós temos 2 elevado ao quadrado, 4. Eu vou multiplicar aqui, ó. Então vai ficar menos 1 vezes 2, menos 2. 2,412 dividido por 4 é 603. Aqui tá menos, passa para cima, mais. Então menos 5 mais 2 vai dar menos 3 newtons. Eu vou colocar isso em notação científica, maior do que 1 e menor do que 10. Então quando eu ando a vírgula do número para a esquerda, eu somo. Para a direita, subtrai. Andei a vírgula aqui no caso para a esquerda. Andei 1, 2 casas, virou 6,3. Como eu andei 2 casas, eu vou adicionar aqui mais 2. Menos 3 mais 2, menos 1 newton. Calcule a força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra. Dados. Massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Distância entre o centro do Sol e o centro da Terra, 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. E a constante gravitacional, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro ao quadrado, dividido por quilograma ao quadrado. Bom, então o exercício ele pede para a gente calcular a força de atração gravitacional, que seria o F. Então, para calcular aqui essa força de atração gravitacional, nós vamos usar a mesma fórmula. O G, ele deu que é 6,7 vezes 10 a menos 11. A massa do Sol, ele deu que é 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas.
A outra massa que ele deu aqui da Terra é 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. E a distância, ele deu que é 1,5 vezes 10 elevado a 11, e a gente coloca tudo elevado ao quadrado, de acordo com a fórmula. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12, né? 12 vezes 6,7 vai dar 80,4 vezes 10A. Se eu pegar aqui e somar, eu tenho 30 mais 24, que vai dar 54. Menos 11 mais 54, 43. Então, eu tenho 1,5 elevado ao quadrado, 2,25, vezes 10A. 11 vezes 2, 22. Então, eu vou dividir esse número aqui por esse. 80,4 dividido por 2,25, 35,73. Tá mais, passa para cima, menos. 43 menos 22, 21 nêutrons. Vamos a mais um exercício. 2 satélites de um planeta têm períodos de revolução de 32 dias e 256 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro satélite vale 1 unidade, então o raio da órbita do segundo será... Bom, de acordo com o enunciado, nós temos que o período do primeiro satélite é de 32 dias, do segundo 266 dias. E ele deu que o raio do primeiro satélite é de 1 unidade. Ele quer achar o R2, que seria o raio do segundo. Aplicando aqui a lei de Kepler, nós temos que período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é igual ao período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. O período do primeiro é 32, então é 32 ao quadrado, e o raio ele deu que é 1, então fica 1 elevado ao cubo. O período do segundo é 256, então 256 ao quadrado, e esse raio aqui é o que eu quero achar, né? O R2 aqui, ó, é o que eu quero achar, então R2 elevado ao cubo. Se eu pegar isso aqui e jogar esse R para cá, eu posso jogar o R elevado ao cubo para cá e o 32 para o denominador. Então vai ficar R ao cubo, R2 ao cubo é igual 256 ao quadrado, e esse aqui vem aqui para baixo. Vai ficar 32, tudo isso elevado ao quadrado. 256 por 32 vai dar 8. Só que é 8 elevado ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64. A raiz cúbica de 64 vai ser 4, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre gravitação. Até a próxima!